Metanarrativa, capítulo 1. A Aurora. No início, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se tarde, foi-se manhã, primeiro dia. Deus disse: firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar, apareça o continente. Terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente. Astros, apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distinguam as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu para iluminar a terra. Oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda espécie. E Deus disse: façamos os seres humanos, à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. Mais contexto eu te der sobre a história, mais essa cena específica que eu estou falando vai fazer sentido. Então, se eu falar para você, japonês pescando um peixe, muda de figura. Se eu falar para você, um japonês comprando um peixe na peixaria, muda de sentido. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que todas as histórias são recortes de uma grande história. Todas as histórias, para elas terem sentido de verdade, um sentido pleno, elas não podem ser vistas recortadas. Nem recortadas dentro dela mesmo, e nem recortadas em um pedaço dela. A gente precisa de uma grande história, alguma coisa maior do que tudo, uma meta-narrativa que faça com que todas as outras narrativas tenham sentido. Olha que bacana essa definição que o Michael Gorin e o Craig Bartholomew dão para a meta-narrativa. Há uma grande variedade de histórias. Algumas meramente nos entretêm, outras nos ensinam o que é certo e bom, ou nos adverte do perigo e do mal. Mas também há histórias que são básicas ou fundacionais. Elas nos fornecem uma compreensão do todo, uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele. Essas histórias abrangentes nos proporcionam o significado da história universal. Então, gente, o que é uma metanarrativa? Metanarrativa é uma história que clama ser a grande história do universo inteiro, a grande história que conta toda a realidade. A gente precisa disso. O ser humano, a mentalidade do ser humano, busca sentido unificador em todas as coisas. A gente tem facilidade de ver coisas separadas, coisas independentes, mas a nossa mente busca, a nossa mente pede para que todas as coisas tenham um sentido único, tenham um significado único. Como que a gente faz isso? Se a gente é um ser narrativo, como eu estou falando que a gente faz isso através de uma grande história. Olha só que bacana, o Leslie Newbegin, o Leslie Newbegin fala a mesma coisa. O modo de compreendermos a vida humana depende de que concepção temos da história humana. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Gente, só para finalizar essa introdução, eu queria trazer o exemplo do C.S. Lewis para a gente. C.S. Lewis foi ateu ele se tornou ateu com 9 anos de idade. Imagina uma criança com 9 anos de idade
presenciando a mãe morrer e fazendo a seguinte reflexão. Ele pensou assim: a minha mãe sempre falou que Deus existe, me ama e atende os meus pedidos. Só que a minha mãe morreu. Eu pedi para Deus salvar minha mãe e Ele não salvou. Ou Ele não me ama, ou Ele não existe, ou se Ele existe, Ele não está nem aí para mim. Em qualquer um desses três casos, para mim não faz sentido me relacionar com Ele. Ele tinha 9 anos. Até os 30 e alguma coisa, ele continua ateu. Qual foi a grande sacada na vida de C.S. Lewis que trouxe ele para o cristianismo, que trouxe ele para a conversão à fé cristã, para o relacionamento com Deus? C.S. Lewis sempre gostou de histórias, ele sempre sentiu prazer com histórias, ele gostava muito de narrativa, de mitologia nórdica, mitologia grega. E aí, um belo dia, assim como vários outros estudiosos já fizeram, o mais proeminente seria o Joseph Campbell, ele percebeu que as mitologias, as histórias que se contam ao redor do mundo, mesmo dos povos que não se conhecem, o povo chinês, o povo asteca, há 5.000 anos atrás, mesmo que as pessoas não se conhecessem, eles contavam praticamente uma mesma história, que esse cara que eu comentei, esse Joseph Campbell, chamou de monomito, ou o mito do herói. É sempre a mesma história. É sempre o cara que sai do vilarejo dele, enfrenta um monte de desafios, cresce nesses desafios até que ele chega no grande chefão, morre por causa desse grande chefão, ressuscita mais forte, vence o chefão, pega um elixir e traz esse elixir ou essa pedra mágica de volta para a vila, e todo mundo é abençoado por causa desse elixir, por causa dessa pedra que ele conseguiu vencer. Então, cara, todo lugar realmente tem esse desenho, essa mesma história em todas as mitologias, em todas as narrativas. E curiosamente, é justamente o que os cristãos falam sobre Jesus. Os cristãos falam exatamente isso sobre Jesus. Então, o que C.S. Lewis percebeu? Porque a narrativa cristã, ela era coerente nela mesma, ela fazia sentido internamente, e ela fazia todo sentido para o mundo. Ele olhava para o mundo a partir da lente do cristianismo e ele falava: beleza, estou entendendo, as coisas fazem sentido. Não é como olhar através de uma janela suja. Eu estou olhando através de uma janela aberta, na verdade. Tem um vidro entre eu e a realidade. Eu consigo experimentar a realidade de uma forma que faz sentido através do cristianismo. E eu vejo o cristianismo refletido em todas essas outras coisas. Então, a gente pensar sobre o método narrativo não é simplesmente porque a gente não tem muito o que falar para vocês hoje, e aí a gente tirou na sorte o tema que aparece assim a gente ia falar. Isso é extremamente relevante. E eu vou dar só mais alguns pequenos argumentos e aí a gente entra no primeiro tópico mesmo, ok? Esse iceberg eu peguei de um pastor lá de Goiânia, que chama Pedro Dulce. Eu achei muito bacana porque ajuda a entender muito bem as questões. Nessa parte aí de baixo que está escrito regeneração do lado direito, era para estar escrito coração, tá bom? Mas eu tirei o print errado, então vocês me ajudem, ok? Qual que é a grande questão que está aí para a gente? Lá embaixo, na ponta do iceberg, tem a sua direção, tem a direção do seu coração. Para o mundo, para o pensamento mundano, secular, existem zilhões de direções que o seu coração pode tomar. Mas para a mentalidade cristã, existem 2 direções que você pode dar para o seu coração. Ou você pode direcionar ele para Deus, ou para qualquer ídolo. Qual que é a grande questão daqui? A partir do direcionamento do seu coração, você vai ter uma imagem do mundo. Se você tem um direcionamento idólatra no seu coração, você vai ter uma imagem idólatra do mundo. Se você tem um direcionamento cristão no seu coração, você vai ter uma imagem do mundo cristã. Essa imagem do mundo que você tiver, idólatra ou cristã, vai direcionar a forma como você experimenta o mundo. Seria esse segundo elemento, a cosmovisão. Aliás, o terceiro elemento seria a experiência ordinária. A gente experimenta o mundo, a gente toma café, você sai para jantar com amigos, você compra roupa, você faz isso, você faz aquilo. E aí você começa a se perguntar: por que a minha roupa encolhe quando eu lavo ela desse jeito? Por que tal coisa é assim quando eu faço XYZ? E aí você começa a filosofar sobre as suas experiências. E a partir dessas filosofias da sua experiência, você faz realmente ciência. Você cria biologia, você cria física, história, sociologia, observando como se dá essa dinâmica de atuação das esferas humanas, das formas como ele experimenta a realidade. Entendendo essas coisas, a gente devolve isso com instituições culturais. Por que é interessante, gente? Está todo mundo satisfeito com a sociedade?
sociedade hoje? Você olha para a sociedade e fala assim, poxa, que legal, o meu presidente é tão da hora, eu posso andar em segurança, em paz, nas ruas de noite, é tudo tranquilo, as meninas não correm risco de serem violentadas. Vocês estão felizes com o mundo? A gente desejaria mudar o mundo, concorda? Só que a gente vai mudar o mundo mudando a ponta do iceberg? Não é assim que acontece. Para as nossas instituições, expressões culturais lá em cima, estarem de acordo com o Evangelho, de acordo com o que a gente acredita ser a palavra de Deus, a verdade de Deus, tem todo um tanto de processo que precisa mudar lá embaixo. Tentar mudar essas coisas diretamente nessas coisas, tentando mudar uma política diretamente numa política e por aí vai, é a mesma coisa que eu estar com câncer na minha cabeça, com muita dor de cabeça e tomar um paracetamol. O nosso problema é muito maior, o nosso problema é muito mais intenso. A raiz dos nossos problemas está metros e metros abaixo do nível da água que a gente está vendo. O que Deus faz nisso tudo? Deus vai lá embaixo, naquela área supra-teórica, na parte que está escrito regeneração, que seria o coração, e Ele converte o nosso coração. Eu queria que você pensasse comigo no que significa converter o nosso coração. A gente não é uma palavra que a gente usa com frequência, então a gente pega ela e dá um significado pleno para ela. Conversão é salvação plena e acabou, pronto, é todo o processo. Só que se você pensar, quem já tirou a habilitação e estava lá dirigindo com o orientador, esqueci o nome do cara, sei lá, está lá dirigindo bacana e ele fala assim, o instrutor, fala assim, Lucas, converge à direita, faça uma conversão à direita. O que eu fiz? Eu mudei de direção. É isso que Deus faz com a gente. Em um belo momento, Deus pega um coração que estava direcionado para a idolatria, e essa idolatria pode ser qualquer coisa, pode ser teu trabalho, pode ser teu namoro, pode ser o status que você quer construir, o sonho que você tem de viajar, qualquer coisa que está fundamentando a direção do teu coração. Ele pega isso e coloca na direção dele, na direção bíblica. Esse é todo o processo que tem que fazer, gente? Não é. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu queria que a gente entendesse essa regeneração, essa conversão, como o nosso ato de ser literalmente regenerado. Deus dá um novo coração para a gente. Só que o processo da vida cristã, ela começa com essa regeneração, com esse novo coração que Deus dá, com essa nova direção que Deus dá para a gente, só que ela continua com o caminhar. A partir do momento que Deus te deu um novo coração, a gente precisa caminhar. E eu queria colocar essa ideia de construir uma cosmovisão, de construir uma imagem do mundo com os pressupostos de Deus, ou seja, enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus como nosso ato de santificação. Deus pode te converter, Deus pode tirar você de um trilho e colocar em outro, e você continuar vivendo com os pressupostos do outro trilho que você estava. Nós precisamos, intencionalmente, construir essa cosmovisão cristã. E é por isso que essa série é tão importante. É por isso que essa série é tão importante. A gente não vai dar conta de fazer esse processo com você em 4 pregações. Eu gostaria muito que desse, mas não dá. E a gente conta muito com os discipuladores para continuar esse processo também. A gente conta com as outras séries, a gente conta com as células para a construção dessa cosmovisão cristã. Entender realmente essa meta-narrativa bíblica nos ajuda a responder boa parte das nossas dúvidas teológicas, por assim dizer, bem como o nosso propósito no mundo e as nossas dúvidas sobre nós mesmos. E além disso, entender realmente essa narrativa bíblica nos ajuda a ler o próprio texto bíblico com muito mais qualidade, porque você está entendendo o que está acontecendo naquele momento que você está lendo. Você não está pegando um texto e usando ele aleatoriamente para qualquer outro significado. Você está lendo um texto, entendendo como que ele é importante para toda aquela narrativa que você está lendo, a narrativa bíblica. Então, qual que é a grande importância dessa temática inteira? A partir do momento que você entende qual que é a narrativa geral da Bíblia, você tem um contato muito mais profundo e muito mais coerente com Deus. Deus é uma pessoa, gente. E por ser uma pessoa, eu não posso ter a ideia que eu quero ter sobre Ele. Eu tenho que ter a ideia que Ele quer me dar sobre Ele mesmo. Quando a gente entende essa narrativa bíblica e a gente consegue ler a Bíblia com mais qualidade, a gente é exposto a Deus com muito mais qualidade e a gente pode amar Ele
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de todas as nossas forças. E nós podemos reagir a esse amor, nós podemos reagir uns aos outros com muito mais qualidade também. Eu ia passar para vocês qual que é a meta narrativa vigente na sociedade, mas eu pensei, só eu que sou nerdão a ponto de gostar disso, eu vou poupar a galera e vou pular direto para a meta narrativa bíblica. Então, depois vocês podem me agradecer, tá bom? Gente, a meta narrativa bíblica a gente separa em 6 atos, aqui usando um termo de teatro mesmo, porque a ideia é justamente essa. Toda a história da Bíblia, toda a história da humanidade é dividida em 6 atos. Em primeiro lugar, que é o que eu vou falar hoje para vocês, Deus estabelece o seu reino, que é o ato da criação. Em segundo lugar, no segundo ato, tem uma rebelião nesse reino, a gente vai falar sobre isso no sábado que vem, a quebra. O ato 3 é o início da redenção do reino que caiu. Então Deus cria um povo e arruma uma terra para esse povo. Lá na frente, no ato 4, Jesus, o próprio Deus, encarna e nasce nesse povo que tem essa terra conquistada no ato 3. No ato 5, uma vez que o reino foi redimido, a igreja sai em missão para espalhar os valores desse reino, para espalhar o governo desse reino por todas as fronteiras do mundo. E o último ato, a volta do reino, que é a redenção plenamente concluída. Só para a gente se situar, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre o ato 1. Eu pedi para vocês lerem o texto porque é muito grande. São 2 capítulos, eu acho que vocês iriam dormir provavelmente se eu fosse pegar para ler. Então, se você não leu, depois leia durante a semana, é bem bacana. Tudo isso que eu vou falar para você vai ter muito mais sentido, beleza? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai pensar sobre a criação, a narração da criação, o primeiro ato, é que Israel, ele tinha acabado de sair do Egito e estava chegando em Canaã. Tanto no Egito existia uma meta narrativa acerca de todo mundo, quanto em Canaã existia várias metas narrativas dos povos que circulavam Israel a respeito da realidade do mundo. Deus estava chamando um povo para ser um povo que se relacionaria com Ele, pessoalmente, diretamente com Ele. Deus não podia deixar então que esse povo se desenvolvesse a partir de uma visão de mundo idólatra, uma visão de mundo distorcida em relação de Deus. Qual que é a ideia de Deus então ao escrever Gênesis? Através de Moisés. É dar o início de todas as coisas para Israel. É privar Israel de toda idolatria dos povos que estavam em volta deles, né? Então, o texto começa falando para a gente: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um Deus que traz à existência todas as coisas. Pensa comigo, que antes que houvesse tempo, antes que houvesse lugar, já existia Deus. No princípio, Deus já estava. No princípio, Deus já existia. No princípio, Deus era um agente ativo, estava fazendo as coisas. Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque a ideia de criação de Deus, uma ideia de criação pela palavra, uma ideia que Deus não tira uma parte de si para criar. Não sei se vocês sabem, só por curiosidade, mas na mitologia nórdica, toda a criação, tudo que existe, surgiu a partir da morte de um gigante, muito gigante. Então, os mares seriam o sangue dele, é muito interessante. Não é nosso caso na nossa narrativa cristã. Na nossa narrativa cristã, Deus é um ser totalmente distante no sentido de ser externo à criação, e com a sua palavra Ele cria todas as coisas. No princípio, antes de existir tempo, antes de existir espaço, Deus era um agente ativo criando coisas através da sua palavra, totalmente distinto da sua criação. Deus, portanto, é a fonte da existência. Gente, pontuar essa questão é muito importante para a gente entender que Deus é maior que a criação e independente dela. E uma imagem que eu acho que é legal para a gente entender isso de uma forma um pouco mais didática é você pensar que o Steve Jobs era maior do que o iPhone que ele criou, e externo ao iPhone que ele criou. Steve Jobs não vivia dentro do celular dele, do iPad dele, do computador dele. Ele era um ser que criou uma outra coisa à parte dele.
Assim é Deus também. Deus contém todas as coisas e não é contido por absolutamente nada. Por isso a gente não pode exaltar qualquer elemento da criação, gente. E antigamente qualquer elemento da criação era o sol, era a lua, era algum animal, as estrelas. Hoje são partidos políticos, hoje são ideologias sociais, hoje são movimentos, são expressões artísticas, são estilos, são tribos. Nós não podemos exaltar alguma coisa como se fosse Deus, porque Deus é externo a isso. Deus não está contido nesse universo. Deus não está contido nesse mundo. Ele não está contido num pedaço de carne como nós. Quando Salomão vai inaugurar o templo, e ele faz uma oração maravilhosa. Ele fala assim: Deus, que bacana, a gente construiu o templo para o Senhor, a tua casa de habitação. Se bem que o Senhor não pode ser contido por nada, nem os céus dos céus podem te conter. Qualquer adoração, qualquer coisa que a gente pega da criação, seja o que for, seja um elemento, seja uma ideia, seja um processo, qualquer coisa que a gente pega da criação e exalta ela acima de todas as outras, a gente está cometendo idolatria, porque só Deus é o Criador, só Deus é santo. Ele que sustenta todas as coisas, não é sustentado por absolutamente nada. Quando Deus cria todas as coisas, uma segunda implicação disso tudo é que ao fazer a criação surgir, tendo construído, ao fazer a criação surgir pela sua palavra de poder, Deus a estabelece como seu próprio vasto reino. Gente, Deus criou todas as coisas porque Ele queria reinar sobre todas as coisas. Deus não criou porque Ele estava um pouco cansado, sem nada para fazer, está olhando para... o que a gente vai fazer hoje? Sei lá, se a gente criasse um universo, para variar um pouco. Não, Deus criou todas as coisas porque Ele queria um reino, Ele queria reinar, Ele queria manifestar todos os seus atributos, Ele queria manifestar a sua graça, a sua soberania, o seu amor, o seu poder. Para isso, Ele criou um palco onde todo esse teatro acontece. E esse palco onde todo o teatro acontece é justamente no reino dele. Tendo construído o seu reino, Deus reina sobre ele de modo profundamente pessoal. Isso é muito importante a gente entender, gente. Deus não é um Deus distante, não é como alguns filósofos deístas de séculos passados falavam, né? Eles acreditavam assim. Não, os deístas acreditavam que Deus existe, Ele criou as coisas, só que depois que Ele criou as leis, Ele soltou e deixou lá. E aí vai viver a própria vida e deixa a criação ao seu bel prazer. A Bíblia é extremamente clara ao dizer que Deus é um rei, Ele é soberano, só que Ele é pessoal. Ele caminha como Adão e Eva no final do entardecer. Ele sente prazer na sua criação, Ele olha para a criação e fala: isso aqui é muito massa que eu fiz, isso é muito bom. Deus é rei, mas Ele é um Deus pessoal. Em último lugar, é muito importante para a gente pensar, é que a criação de Deus é boa, e a virtude de sua criação só realça as incomparáveis bondades, sabedoria e justiça do próprio Criador. Gente, a criação é boa. Deus criou uma criação boa. A gente hoje em dia, eu tenho falado bastante inclusive até, e às vezes eu vejo a cara de um ou outro com uma interrogação bem grande assim. Então eu vou aproveitar a oportunidade para explicar melhor o que eu quero dizer. Deus não criou uma realidade dividida entre um mundo espiritual e um mundo físico. Pensa comigo, Deus, a Bíblia fala, Deus é Espírito. Ele já era Espírito, ele não precisava ter criado nada. Se Ele quisesse fazer essas dicotomias, de separar o espiritual do mundano, do físico, se Ele quisesse ter esse tipo de distinção, como a gente faz hoje, e se Ele quisesse que o espiritual fosse o importante e o material fosse digno do inferno, digno de queimar, para a gente esquecer desse negócio para acontecer, Ele não tinha criado. Mas Ele criou, e quando Ele cria, Ele sempre vai olhando e vai falando assim: cara, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom, isso é incrivelmente maravilhoso. Deus é uma pessoa, e fica muito claro nesse ato de criação. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo criador, que a gente usa, né, criador, e o termo poeta, no grego, tem uma mesma raiz. É muito interessante você pensar dessa forma, porque você passa então a olhar Deus como um artista, e como todo bom artista, Deus imprime de si mesmo e se expressa na criação.
Quando a gente olha para a criação, como o Salmo 19:1 diz para a gente tem revelação de Deus, a gente tem a manifestação das digitais de Deus. E toda essa narrativa da criação, todas essas coisas que a gente pode observar ao olhar para a criação sobre Deus, nos revela que Ele é uma pessoa que possui moral, juízo de valores, senso estético, consciência de si mesmo como uma pessoa, tem gostos, sentimentos. O Deus que nos criou segundo a imagem dele é uma pessoa, é literalmente uma pessoa. Continuando então, a humanidade como uma imagem de Deus. O texto fala para a gente, Deus falando no primeiro grande concílio bíblico, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O primeiro ponto que a gente tem muito claro é que, embora Deus seja um Deus externo à criação, não contido pela criação, e ainda que não contido pela natureza criada, mantenedor de todas as coisas, e ainda que o homem seja parte da criação, seja algo finito, algo pequeno comparado a Deus, há alguma coisa essencialmente semelhante entre Deus e o homem. O Michael Gorin e o Greg Bartolomeu, que me ajudaram bastante para fazer esse estudo para a gente, eles colocam a imagem da estátua de um imperador. Antigamente, no mundo antigo, quando tinha os impérios e coisas do tipo, era muito comum o imperador colocar uma estátua dele no meio da praça central para representar ele. E por incrível que pareça, ainda que o imperador estivesse na outra ponta do mundo e todo mundo soubesse disso, o fato de ter a estátua daquele imperador ali fazia com que todos os súditos se sentissem observados pelo imperador, tementes à lei daquele imperador. E Michael Gorin então pega e fala assim: olha, nós fomos criados para sermos as estátuas de Deus aqui na criação, para representar Deus aqui na criação. Nós fomos criados para ser mordomos do nosso Senhor. Uma coisa que eu gosto também muito de pensar sobre a criação, eu acho que eu não coloquei aqui. Quando Deus fala, vamos criar o homem então a nossa imagem e semelhança, esse Deus que eu acabei de descrever para vocês, que tem senso estético, que tem moral, tem justiça, todos esses atributos dele, então, é emprestado para a gente é criado segundo essa forma de Deus. O que eu acho muito interessante da gente pensar no nosso modelo de criação, no modelo segundo o qual nós fomos criados, é que antes de todas as coisas, não existia nada para Deus fazer, não existia nada, por assim dizer, para Deus ser, só existia Deus. Deus fazia o quê nesse período todo? O que Deus jogava Atari? Ou jogava bola? Jogava médico, que a galera pôde fazer? Cara, não tinha coisas para Deus fazer. O que existia eram três pessoas completamente distintas e completamente plenas, completamente perfeitas, completamente saciadas, plenas de alegria, plenas de satisfação, plenas de tudo que a gente pode um dia sequer sonhar de imaginar. O que eles tinham era relacionamento entre eles. E quando Deus fala assim, olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, qual que é a imagem e semelhança que Deus está trazendo para a gente? De relacionamento perfeito. Deus nos criou para a gente se relacionar de forma perfeita com Ele, porque o modelo de criação é esse relacionamento perfeito que Ele tem com Ele mesmo. Deus criou a gente para a gente se relacionar de forma perfeita com o próprio Pai, com a própria Trindade. Só isso? Não é só isso. Deus também criou a gente para a gente representar Ele na criação. De que forma que a gente vai representar Deus na criação? Eu queria ler com vocês Gênesis 1:26-28 para a gente entender isso um pouco melhor. Olha o que o texto fala. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam
sobre a terra. Eu deixei algumas partes grifadas, são as coisas que nós chamamos, na nossa tradição, que a gente segue, teologia reformada, nós chamamos de mandatos criacionais. Deus criou o homem e dá 3 mandatos para o homem. Ó, eu te criei, agora viva dessa forma. Quais são esses mandatos? São mandatos espiritual. A partir do momento que Deus cria a gente segundo a imagem e semelhança dele, como o próprio texto diz para a gente, né? A imagem de Deus o criou, homens e mulheres o criou. Deus está criando a gente para a gente ser parecido com Ele, para a gente se relacionar com Ele. Existe um mandato então para a gente, da gente estar em intimidade vivendo com Deus. É muito bacana, nesse mesmo livro que eu comentei com vocês, o Craig e o Michael, eles comentam que o Jardim do Éden é descrito. Se você fosse um judeu do primeiro século, você teria essa mesma perspectiva. Como nós somos brasileiros do século XXI, a gente não olha e não consegue perceber. Mas um judeu daquela época, quando lia o relato da criação do Gênesis, quando lia as descrições sobre o Jardim do Éden, ele percebia claramente a tenda do contato, a tenda do encontro do povo de Deus com o povo. O que fica bastante claro para a gente é que Deus criou todas essas coisas para a gente ter relacionamento com Ele. O propósito principal de Deus em ter criado toda a natureza, ter criado as pessoas, é que toda a terra fosse um grande templo, fosse um lugar onde as pessoas pudessem ter um ponto de encontro com Deus. A gente tem essa imagem em toda a Bíblia, na verdade. A gente tem no próprio Gênesis, a gente tem na tenda do encontro de Moisés, a gente tem depois no templo construído por Salomão, e o próprio Cristo, na verdade, se coloca como o templo de verdade. O Evangelho de João começa, na verdade, falando: nós o vimos, blá blá blá, tal, e ele habitou entre nós. Esse habitou entre nós está bem traduzido, mas seria melhor traduzido ainda se tivesse escrito: ele tabernaculou entre nós. Que é essa imagem que Deus quer dar para a gente, de um Deus presente, de um Deus que se relaciona. O primeiro mandato que Ele dá para a gente é de relacionamento. Nós somos feitos para estarmos próximos com Deus. Ele é o grande combustível da nossa vida. O segundo mandato que a gente tem nesse texto é o mandato social. Olha o que Deus fala para a gente. Deus criou homem e mulher e falou para eles: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus criou o homem para o homem se relacionar com Ele e para o homem se relacionar com o seu próximo em saúde, com sabedoria. Nós não somos, por isso nós somos seres sociais, inclusive. Por isso, quando você vê alguém que é um pouco isolado, você pode imaginar: esse cara está com algum problema, esse cara está doente. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus e para nos relacionar com o nosso próximo. E o terceiro item dos mandatos criacionais é o mandato cultural. Deus manda para a gente sujeitar e dominar por toda a criação. Nós somos mordomos de Deus porque nós devemos cuidar da criação dele. E nós devemos... Opa, peraí que eu fui falando, não fui passando. Pronto. Somos mordomos reais de Deus, colocados aqui para desenvolver o potencial não revelado na criação divina, a fim de que toda ela possa celebrar a glória de Deus. Gente, a questão mais importante que eu tenho para mim disso é a gente quebrar uma imagem de que o pastor é o cara que trabalha para Deus, o missionário é o cara que trabalha para Deus, o cara que toca no louvor trabalha para Deus. Eu aqui na loja não trabalho para Deus. Eu aqui como gari não trabalho para Deus. Eu aqui como engenheiro não trabalho para Deus. Perceba que na perspectiva de Deus, trabalhar para Ele é participar do desenvolvimento das potencialidades da criação. Ó, Gênesis 2 fala que não existia plantas ainda na terra porque não existia homem para arar essas plantas. Percebe? Deus criou todas as coisas com seus potenciais e conta com a gente para a gente desenvolver todos esses potenciais. E se você achar que eu estou viajando, pensa comigo, toda a história começa num jardim. O Gênesis narra para a gente que o início da história é num jardim. E quando a gente chega lá em Apocalipse, é um jardim que tem ainda? É uma cidade gloriosa, uma cidade efervescente, com vários governadores, com várias coisas acontecendo, uma cidade que brilha. Deus está contando com a gente. E
E é um privilégio nosso participar de todo o desenvolvimento que Ele está traçando na cultura. Por isso, qualquer ato de desenvolvimento que nós participarmos, qualquer ato de manter a ordem da criação e de desenvolver as potencialidades dessa criação, é um grande ato de serviço a Deus. Tem um diálogo muito interessante que o pessoal conta sobre Martinho Lutero e um sapateiro. Estava naquela efervescência da reforma, e salvação, e graça, traduzir Bíblia, não traduzir Bíblia, um monte de coisa acontecendo. E aí chega um humilde sapateiro para ele e fala assim: Seu Lutero, o que eu posso fazer para servir a Deus? Aí eu pergunto: o que você faz? Faço sapatos, sou um sapateiro. Muito bom. Faça os melhores sapatos que você puder e venda aos preços mais justos que você conseguir. Você vai estar servindo a Deus. Essa mentalidade é muito rica e muito preciosa para todos nós que estamos procurando qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso chamado, como que eu posso adorar a Deus, como eu posso glorificar a Deus. Nós somos chamados para reger uma grande criação, uma grande orquestra. A criação é uma grande orquestra e nós devemos reger ela para levá-la a louvar e glorificar ao Senhor Deus. Nós devemos também considerar que a cosmovisão bíblica não busca um estado generalizado, de bem-estar. A Bíblia não está preocupada com esse estado generalizado de bem-estar. Ela está preocupada com a manifestação plena de uma essência. Lembra que eu comecei falando do iceberg? Ele está preocupado com o direcionamento correto e a gente viver esse direcionamento correto com plenitude. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós somos bombardeados o tempo todo com narrativas paralelas que clamam ser a verdadeira narrativa do mundo. A gente está vendo direto um cantor que não tem os valores cristãos. A gente está assistindo direto um cara do YouTube que vai completamente contra essa mentalidade. A gente está vendo direto novelas onde a grande líder espiritual é sincrética e manipula Deus como se Deus fosse um cachorro. E a gente pode achar que não. Mas isso vai entrando no nosso coração. E se não for essa questão específica, a gente é bombardeado direto por uma polarização. Você precisa decidir se você está no polo da esquerda ou no polo da direita. Se você é liberal ou se você é totalitário. Se você é marxista ou se você é sei lá o quê. Se você é a favor do aborto ou se você não é a favor do aborto. E nessa discussão, todo mundo deixa Deus de lado. Todo mundo deixa o grande Criador de lado, a única opinião que importa de lado. Gente, a cosmovisão cristã não está preocupada com o estado generalizado. A cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, a perspectiva de Deus está preocupada com uma manifestação plena da essência de Deus. E essa essência não dialoga com princípios idólatras, ainda que reconheçamos elementos compatíveis entre nós e eles. Não é porque o marxismo fala que a gente precisa ajudar os injustiçados que o marxismo partilha da fé cristã. Não é porque os liberais acreditam que você tem que trabalhar e você tem que gerar a sua própria riqueza, assim como Deus fala para a gente trabalhar e gerar a nossa riqueza, que a fé cristã é compatível com o liberalismo econômico. Não é. A nossa fé cristã, ela possui uma cosmovisão plena e total sobre todas as coisas. E ela não dialoga com princípios idólatras. E os discípulos de Cristo não dialogam com princípios idólatras. Você gostando ou não. Gente, se a gente viver então, voltando nesse meu parênteses, se a gente viver então esses três mandatos, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural, o que a gente vai experimentar? A gente vai experimentar a shalom de Deus, a paz de Deus, o mundo perfeito criado de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou todas as coisas e falou assim: cara, eu vou criar, mas aí eu vou tacar uma bomba no meio daquele povo lá que eles vão lançar miúdo, eu vou danar com tudo com eles. Deus tinha em mente uma criação perfeita, gente. Deus tinha em mente uma criação que gozasse de paz, que gozasse de alegria, que gozasse de justiça. Isso a cultura hebraica chama de shalom. A gente traduz shalom sempre como paz, e é paz, só que não a paz como nós estamos acostumados a falar paz. Não é aquela paz grega que é simples ausente de problema. A
paz hebraica é uma paz que promove justiça, promove alegria, é uma paz positiva, não é simplesmente neutra. A gente viveria esse shalom se a gente vivesse esses 3 mandatos. Gente, falei um monte de coisa. Agora, não sei se está dando para ler, né? Eu queria então trazer algumas implicações de tudo isso para vocês. Eu fui falando de algumas coisas delas durante a minha exposição, mas eu queria ser um pouquinho mais objetivo agora. Primeira implicação que a gente tem em âmbito relacionado a Deus é que Deus não é uma coisa, um sentimento, uma energia ou uma ideia. Ele é uma pessoa com juízos de valor. Com juízo de valor que sintetizar todas aquelas outras coisas que eu já tinha falado para vocês, tá bom? E daí que Deus é uma pessoa? E daí que Deus é uma pessoa que não importa o que você pensa sobre Deus. Não importa a ideia que você tem sobre Deus. Sabe, eu trabalhei com uma garota um tempo atrás que ela falou assim: não, imagina, Deus não vai julgar as pessoas. Deus é amor. Não, eu acho que a Bíblia foi toda manipulada. E esse Deus que vocês pregam, eu não acredito nesse Deus que vocês pregam. Para mim, Deus faz amor. Com todo respeito, mas dane-se o que você pensa sobre Deus. Deus é uma pessoa. Eu não posso chegar para o William e falar assim: olha, o Mateus, ele é moreno, ele tem dread, porque eu acho que o Mateus é moreno e tem dread. Cara, o Mateus é loiro, ele é um viking praticamente. Não adianta eu falar que o Mateus é um negão, porque eu acho que é negão. Não adianta eu falar que eu acho que Deus... eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado. Cara, Deus é alguém, é uma pessoa, e se apresenta objetivamente para a gente. E a gente precisa conhecer esse Deus objetivamente, como Ele quer se apresentar para a gente. Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. Isso é muito importante. A gente tem esse senso, a gente tem esse desejo de encontrar Deus. E Deus quer ser encontrado. Ele é um Deus que se relaciona. Nós não podemos nos achegar a Deus como se Ele fosse um simples amuleto ou algo manipulável. Cara, Ele é Deus. Está rolando uma novela aí na Globo agora, né? E eu não vou falar que eu não assisto, porque eu sei que vocês não vão acreditar. Eu estou falando dessa novela, né? Alguma coisa dela eu devo conhecer. Mas eu não assisto mesmo. Mas eu vi. Fazer o quê? E aí, será que o Lucas assiste ou não assiste? Fica aí um easter egg para vocês conversarem depois. Tem uma personagem nela que ela é uma espécie de mandingueira, sei lá como chamar, uma xamã da novela, assim. E aí ela faz um monte de coisa, um monte de magia, um monte de blá blá blá, e no final ela pede, em nome de Jesus. Cara, que absurdo é esse, cara? Que liquidificador mais doido. Mas, cara, a gente faz, se não exatamente isso, a gente se aproxima um pouco. A gente trata Deus frequentemente como um grande amuleto. Cara, eu quero passar na prova, eu quero isso, eu quero aquilo. É errado pedir para Deus, gente? É claro que não é errado pedir as coisas para Deus. Jesus fala que Deus é um bom pai. E se a gente pede coisas com o nosso pai carnal, e esse pai carnal dá coisas boas para a gente, quanto mais Deus como pai perfeito. Então, não tem problema a gente pedir coisas para Deus. Mas tem um grande problema quando a gente inverte a ordem das coisas. Quando a gente se coloca em posição de superioridade, a gente manipula Deus. Sabe? Eu queria dar uma lista de exemplos que isso acontece. Eu acho que não vai ser prudente. Então vamos para o próximo. Não faz, já falei, né? Não faz diferença o que imaginamos sobre Deus. Ele se revelou de forma objetiva. Gente, ele se revelou de forma objetiva na Bíblia, tá bom? Na Bíblia. A gente tem experiências com Deus. É bom a gente ter experiências com Deus. A gente deve buscar experiências com Deus. Espero que Deus está me mandando uma mensagem. Só que Deus se revelou de forma objetiva. Se eu quero conhecer o Wesley, eu tenho que sentar com o Wesley e conversar com ele. Quem é você, Wesley? O que você gosta? O que você não gosta? O que você faz? O que você não faz? Se eu te der um livro do Tolkien, você vai gostar? Vai? Então, beleza. Não vou saber, a gente tem muito. Deus é alguém que se revelou de forma objetiva na Bíblia. Você conhece esse Deus que se revelou de forma objetiva, e aí você pode ter experiências com esse Deus de forma objetiva. Eu tenho eu acho que eu devo ter usado esse exemplo aqui também, e eu gosto muito porque eu acho extremamente didático. Assim. Um pastor amigo meu, no primeiro ano de namoro dele, ele dava todo encontro, ele dava uma rosa para a namorada dele. Né? Tá, acabou, beleza, tchau, uma rosa. Aí foi um ano.
Quando chegou para comemorar 1 ano de aniversário, foi dar um mega buquê, assim, tipo, todo encontro do Amor Rosa, não vou dar qualquer botãozinho para você, né? Foi lá e deu um mega buquê. Aí a namorada, né, hoje é a esposa, na época era a namorada, pegou o buquê, aí ela ficou bem tipo assim, né? Então, Mário, sabe o que é? Eu não gosto de flor. Ele passou o ano todo, 365 flores para ela, achando que ela estava amando, cara, e não estava, sabe? Cara, a gente precisa conhecer Deus para a gente se relacionar com Ele. Deus é uma pessoa, Ele tem gosto, Ele tem desgosto. Ele olha para a questão e fala assim: putz, isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é injusto, isso aqui tem que ser condenado. Assim, Deus não está à sua disposição para você experimentar dele como você quer. Deus é uma pessoa e Ele te criou para você experimentar dele dentro dos parâmetros dele. Então, cara, lê a Bíblia, cara. Lê a Bíblia, sabe? Tanta gente, tantas pessoas desejam conhecer a Deus e inventam as coisas mais mirabolosas possíveis e imagináveis, e Deus está disponível, cara. É só você abrir a Bíblia. Essa aqui não é a minha Bíblia. É só você abrir a Bíblia, cara. É só você ler. Implicações, então, agora relacionadas à criação. Já que tudo pertence a Deus e foi criado por Ele, toda a criação é boa. Gente, quando eu falo que toda a criação é boa, eu estou me referindo a absolutamente todas as coisas. Estou me referindo aos seus sentimentos, eu estou me referindo a sonhos, a desejos, eu estou me referindo a expressões artísticas, eu estou me referindo a animais. Barata não foi criada por ela diabo, tá, gente? Barata é de Deus também, e ela é boa também, apesar de que é um pouco difícil perceber isso. Mas eu tenho esse problema, essa dificuldade com a aranha. Mas Deus tem me tratado, eu já consigo olhar para a aranha e falar assim: nossa, até que você não é tão do capeta assim. Por que isso é importante perceber, gente? A gente separou muito ao longo da história entre coisas sagradas e coisas seculares. Então, qual que é a música cristã que o cristão podia ouvir? Graças a Deus isso tem mudado bastante. Mas a música que o cristão podia ouvir era Cassiane só. Era Mato Nascimento. Era... Os mais modernos podiam ouvir Resgate. Ou Oficina, que era o meu caso. Todas as outras coisas, cada um importa o quanto aquela letra tratava sobre algum sentimento genuíno e genuinamente oriundo de Deus, sabe? Um sentimento de amor genuíno mesmo, um sentimento de admiração pelo Pai genuíno. Não pode, porque Fábio Júnior é do capeta, sabe? Cara, toda a criação é boa. E quando toda a criação é boa, eu digo toda a criação é boa, toda a criação é boa mesmo. Ok? Devemos ser responsáveis com a criação, pois ela pertence ao próprio Deus. Por muito tempo, muitas pessoas também trataram essa questão do subjugar e blá blá blá, como tipo assim: cara, Deus me deu carta branca, posso fazer o que eu quiser, vamos cortar a Mata Atlântica inteira, vamos extrair todo o petróleo que puder, queimar, der para queimar, vamos fazer. A gente é responsável pela criação de Deus. Lembra que Deus, por vários momentos, fala assim: olha, a criação é boa, ela é maravilhosa. Hoje é sabadão, eu não vou trabalhar, hoje eu só vou curtir tudo isso aqui que eu fiz. Olha esse pôr do sol máximo que eu criei. Deus tem prazer com a criação. A criação é dele, não é nossa. A gente tem responsabilidade de cuidar bem da criação que é de Deus. Nós somos mordomos. Então, uma ilustração que eu acho muito interessante também, que agora eu não lembro qual foi o pastor que eu vi ele contando uma pregação. Ele falou assim: a gente foi viajar para a praia, só que a gente, pastor, não tinha muita grana, sei lá o que mais, né? E aí um amigo nosso, uma ovelha da nossa igreja, tinha uma casa lá na praia e ele emprestou para a gente. Aí a gente foi. A hora que a gente entrou naquela casa gigantesca, maravilhosa, a gente curtiu, a gente fez. No último dia, a gente deixou tudo organizadinho e a gente devolveu. Por quê? Porque não era minha. Ele me emprestou para eu desfrutar dela, eu desfrutei tanto quanto possível, só que com responsabilidade. Eu não quebrei nada, deixei tudo como ele me emprestou. O universo é de Deus, gente. E ele emprestou para a gente usar todas essas coisas. Só que a gente tem que devolver ele de forma. A gente tem que devolver essa criação para o seu dono depois, com responsabilidade. Deus se reflete na criação, mas esta criação não é o próprio Deus. Nós não podemos idolatrá-lo. Eu acho que eu falei bastante disso já, eu vou pular para não saturar vocês, tá bom? Mas está claro isso, gente?
A criação é boa, ela é maravilhosa, tem que desfrutar ela, mas a criação não é Deus. E novamente, quando eu falo criação, eu estou falando de toda a criação, não só de coisas, estou falando de sentimentos, de tradições, eu estou falando de desejos e sonhos internos, ok? Nós não estamos permitidos a idolatrar qualquer aspecto da criação, por mais boa que ela seja, ela não é Deus. Agora, implicações relacionadas à humanidade. Nós representamos Deus em sua criação. As pessoas devem olhar para a gente, a criação deve olhar para a gente e falar assim: Deus está presente. Olha lá, olha o Yuri aí, olha o Nicolas aí, olha o Matheus aí, olha o William, olha o Pedro aí. Deus está aqui presente com a gente, os filhos dele estão aqui, as estátuas de Deus estão aqui. Isso quer dizer que a gente não está habilitado, gente, a viver como a gente quiser. Você não pode simplesmente falar assim: tudo bem, até pode ser desse jeito, mas dane-se na tua vida, eu quero fazer desse outro jeito aqui. Você representa Deus, quer dizer que você deve viver de uma forma que, com a liberdade poética, tá? De uma forma que Deus viveria. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus, com o próximo e com a criação de forma saudável. Nós somos os mordomos de Deus e devemos desenvolver as potencialidades da criação para a glória de Deus. Cara, eu não sei o que você estuda, eu não sei onde você trabalha, mas faça isso com todo o teu ser. Deus está olhando para isso que você está fazendo e Ele está ou se agradando ou, entre aspas, se frustrando. Sabe? Paulo fala para a gente, se eu não me engano, em Coríntios, seja comendo, seja bebendo. Ele pega as coisas mais simples e banais possíveis, assim, né? Mais simples e banais que dá para a gente falar em público, né? Eu podia pegar várias outras coisas, pegou coisas simples e banais. Se vocês estiverem comendo, se vocês estiverem bebendo. E aí, eu imagino que para adiantar qualquer dúvida que alguém possa ter, assim, cara, qualquer coisa que você estiver fazendo, faça para Deus. Tem um cara muito legal, que eu admiro demais, chama irmão Lawrence. Ele escreveu um livretinho que chama Praticando a Presença de Deus. Ele era um simples mongezinho qualquer, assim, na prática, aos olhos humanos. Ele era um cara que, se eu não me engano, eu não sei se ele varria o mosteiro ou se ele lavava a louça do mosteiro. Quem está falando? Ele varria o chão. Senhor? O que ele fazia? Ele lavava a louça. Ele lavava a louça, ele só lavava a louça, ele não pregava, ele não era responsável pela vigília, ele não cuidava do louvor, ele lavava a louça. Se você ver as cartas que ele trocava com uma irmã de um outro convento, não esqueci o nome agora, as experiências que ele tinha com Deus eram incríveis. E quando perguntavam para ele: cara, por que, como isso? Como? Cara, eu lavo essa louça imaginando que Deus, que Jesus poderia comer exatamente nesse prato aqui. Eu lavo o melhor que eu posso. Ele vivia as experiências mais absurdas com Deus. Nós somos mordomos de Deus e devemos desenvolver as potencialidades da criação para a glória de Deus. Todos servimos a Deus quando servimos ao próximo e à criação. Acho que eu já falei bastante disso, né? Há um valor intrínseco ao ser humano, visto que ele é feito à imagem de Deus. Todas as pessoas, gente, todas as pessoas merecem respeito, merecem amor, merecem cuidado, merecem serem abraçadas, merecem uma segunda chance. Todas as pessoas merecem qualidade de vida, porque todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. E uma segunda coisa que eu lembrei agora, eu tive uma conversa com uma garota lá da Bill, que ela estava assim: cara, eu não entendo, Lucas, eu não entendo por que Deus me ama incondicionalmente, Ele me ama incondicionalmente. Pô, eu vacilo, faço, blá blá blá, sei lá o que mais. Por que Deus me ama tanto, 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 a ponto de quando eu ainda era pecador, Ele encarnar no meu lugar para pagar minha dívida e tudo mais? É simples, cara. Você tem a centelha divina. Deus é justo, gente. Deus é justo. Ele olha para si mesmo e Ele não tem como não se amar, porque Ele é perfeito. Ele olha para você e vê que tem uma parte dele em você, tem um reflexo dele em você. Ele olha para você e Ele se vê em você e Ele ama o que Ele vê dele em você. É por isso que Deus ama a gente de forma incondicional, porque a gente sempre vai ter essa imagem de Deus na gente. E Ele sempre vai olhar para a gente, sempre vai falar assim: pô, cara, olha, o branco do olho do Matheus é igualzinho meu. Sempre vai ver Ele mesmo na gente. Por isso que Ele ama a gente de forma incondicional.
E eu, sinceramente, para mim, essa implicação é maravilhosa demais. E a última para acabar, então. Implicações gerais. Contrariando a narrativa moderna, a verdade é objetiva e tangente à realidade que experimentamos. Muita gente desassociou, isso que eu sempre falo para vocês, dessa dicotomia, de separar ideia de coisa, de teoria de prática, santo de profano, sei lá o que mais. Os efeitos práticos da modernidade é que a filosofia se separou da coisa de verdade. Antigamente a gente olhava para a cadeira e ia filosofar sobre a cadeira. O que será que é a cadeira? Para que ela serve? Quem criou a cadeira? Do que ela é feita? A gente pensava coisas, realidades que diziam respeito direto e tocavam direto na matéria que a gente estava estudando. Depois, na modernidade, a gente separou essas coisas. A coisa é uma coisa e o que a gente pensa é o que a gente pensa. Isso a gente jogou fora completamente e a gente ficou só com essa expressão teórica. O problema disso é que isso aqui virou um bicho solto e a gente começa a ter absurdos como ideologia de gênero, por exemplo. Completamente ridículo do ponto de vista lógico, só que completamente defendido. Por que é defendido, gente? Porque a gente desassociou as coisas, a gente separou as coisas, entendeu? A verdade é objetiva e toca na realidade. A verdade, ela é objetiva porque Deus é objetivo, Deus é uma pessoa, Ele criou coisas, expressando a si mesmo nessas coisas, e quando a gente olha para as coisas, a gente pode ter acesso a verdades objetivas. Ainda que a verdade seja objetiva, ela também é plural. Eu gosto muito dessa metáfora, né, de uma grande orquestra. Se você ouve os instrumentos, eu fui na sala de São Paulo um tempo atrás, se você vai lá, o pessoal está afinando as coisas, etc. Você ouve um violino sozinho, cara, faz sentido o que esse cara está fazendo. Faz menos sentido ainda quando você ouve a trompa tocando uma outra coisa completamente nada a ver com o que o violino está tocando. E por aí vai. Mas quando juntam todos para tocar uma única coisa, fica uma música maravilhosa, incrível. A verdade é objetiva, só que ela também é plural. Por quê? Porque Deus é um Deus trino. É Pai, Filho e Espírito. Só é possível conhecermos ou experimentarmos algo verdadeiramente quando nós estamos com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Ele conhece tudo melhor do que a gente. E a implicação que eu queria reforçar para vocês com ênfase é a implicação, né? A perspectiva holística quer dizer abrangente, né? Quer dizer integral, que toca em todas as coisas. Essa perspectiva holística do Gênesis, em que tanto material quanto espiritual, tanto meu relacionamento com Deus, quanto com o próximo, quanto com a criação, todas essas coisas devem ser aplicadas em absolutamente todas as nossas esferas. Deus não é um Deus de cristãos dominicais. Deus não é um Deus de cristãos sabadais. Eu não sei como falar. Deus é o Deus de pessoas, é o Deus do Mateus, é o Deus do William, é o Deus do Henrique, é o Deus da Bia, é o Deus da Tete. Deus é um Deus de pessoas. Então vamos nos relacionar com Deus de forma integral e viver o nosso cristianismo de forma integral. Uma última reflexão sobre tudo isso, gente, e que me incomoda bastante é porque eu acho que esse tema metanarrativo é completamente relevante. É que eu não sei se vocês acompanham, mas a porcentagem de evangélicos no Brasil cresceu bastante. A gente é quase que metade da população inteira. Se eu não te contasse isso, você acreditaria? Você olha para o mundo, você olha para o Brasil e fala assim, nossa, realmente está cheio de evangélicos, olha como o mundo é diferente. Parece um jardim do Éden praticamente. Não parece. Não parece que a gente separa a nossa fé. A gente pega a nossa fé e deixa para dentro da igreja com o nosso partido de oração. Todo o resto eu vivo do jeito que eu quero. Todas as outras coisas eu faço do jeito que eu quero. Porque a gente não tem essa perspectiva de que toda a criação é de Deus, de que Deus é o fundamento de todas as coisas, que a moral de Deus, que o padrão de Deus é normativo, Ele é a lei para todas as coisas. Então, eu tenho muita fé, tenho muita esperança que essa série possa semear o interesse em alguns de vocês de pensar sobre esse tema. É muito importante mesmo. Na minha humilde opinião, acho que a maior contribuição que a gente poderia dar para o cristianismo contemporâneo é pensar como essas coisas que a gente vai falar, essas coisas da criação que eu estou falando hoje, sobre a queda que a gente vai falar semana que vem, sobre a redenção e a consumação, que o Pedrão vai falar mais para frente, como essas coisas dizem respeito na tua atuação como engenheiro, objetivamente mesmo, como essas coisas dizem respeito à tua atuação como psicólogo, sabe? É muito relevante. Então, para praticar, durante a semana, perceba e reflita sobre as digitais de Deus na criação.
criação. Veja, sabe, tenha contato com as coisas assim, bem riponga isso, mas é gostoso. Às vezes quando eu vou lá na casa do Neto, atrás tem um mega jardinzão assim, aí ele está conversando, pensando sobre Deus, aí a gente vê passarinho e tal, aí a gente fica lá, cara, Deus fez esse pássaro, que doido, né? É bacana, faz isso. E reflita sobre como a nossa cultura se relaciona com Deus, com o próximo e com a criação. Eu sei que praticamente nenhum de vocês vai fazer isso, mas eu gostaria de me enganar e achar que pelo menos um vai me ouvir e vai fazer o que eu vou pedir. Mas cara, anota, sabe? Pega, assim, alguma coisa que você curte, assim, eu curto ouvir Foo Fighters, eu curto demais mesmo. Pega uma música do Foo Fighters e vê. Ele se aproxima ou se afasta de Deus? Isso que ele está fazendo está próximo ou está distante daquilo que o Lucas comentou comigo no primeiro sábado de maio? Essa artista, essa estilista, esse filme, o que ele se aproxima de Deus, o que ele se afasta da mentalidade de Deus? E por último, e igualmente importante, por isso ele tem essa ênfase, cara, lê essa semana Gênesis 3, aliás, Gênesis capítulo 3 ao capítulo 11. Vai ser muito mais massa a nossa conversa da semana que vem, se você ler Gênesis 3 a 11, beleza? É isso. Eu queria pedir para o Pedrão e para o Nico virem aqui, para eles nos conduzirem agora, num período de uma adoração reflexiva. E canta com a gente ali, essa música que vai tocar agora. Canta, refletindo tudo isso que a gente conversou, refletindo sobre quem é Deus, quem é a criação, o que é a criação de Deus.